um projeto que foi idealizado e que está sendo tocado pelos nossos monitores geniais. A ideia foi do Nicolas Andrade, que está ali escondidinho, e a Patrícia, cadê a Patrícia? A Patrícia, né, também trabalha diretamente nesse projeto. E aí o Nicolas editou um trechinho para a gente ver hoje, antes de começar a conversa. Fiona me deu uma linguagem que vinha a partir dos seus próprios, né? Porque marcas novas, em 67, que era a minha primeira opção para a dissertação. A Fiona me levou a aprender a perguntar para o sentido de novo em Fiona. E o sentido de novo em Fiona implica, não é, um modo de ler nela, através dela, né? Sim, pode ser vanguarda, mas é um modo modernista ou moderno. Mas desde sempre eu percebi que em Fiona, por exemplo, o poema Lisboa agora tem suas barcas lavradas de armas, que é já uma leitura nova de em Lisboa sobre o mar, mandei lavrar. Mandei lavrar, e agora as armas são mudadas, né? Esta manhã, hoje, é um nome, nem o livro amanheceu, nem o sol evoca. Então, aprender o novo em Fiona não era óbvio para mim naquele momento, mas hoje a primeira lição é deslocar o referencial. Ler em Fiona foi procurar, né, compreender, né, não julgar, querer pensar o sentido que ela dava a novas. São muitas as barcas novas em 67. Nós nos anos passados, em 75, pós-revolução. Sabe? Então é muito interessante a aula da Fiona, a poesia dela, se ela traz um espaço para a textualidade, né, a intratextualidade da criação, ou da ficção, ou seja, do poético, mas com o olho voltado para trás. Né? São novas visões do passado. Não é? Depois tem um texto que eu gosto muito, que está em 76, não, é de 75, homenagem à literatura nova ocidental, que é uma leitura espantosa, segundo o ocidental de César Verde. Sabe? E esse nova fica entre um olhar novo de uma mulher ocidental ou uma nova ocidental. Sim, ou seja, é uma novidade que não destrói o passado. Não destrói o passado. Existindo sobre isso. Sobre, exatamente, né? Que é o progresso dos textos epigráfico, lápide e versão. Interessante que em 74 ela dá o título para o escrito e o escrito. Né? Quer dizer, escrever. E ela diz, por exemplo, que eu gosto muito, né? Para a unidade só uma pedra está. Uma pedra que pode ser desde... porque, sabe, o mundo em Fiona é esse sentido de internalizar o mundo, sabe? Vamos dizer, interna do mundo. Do mundo. Porque ela vai transformar, eu não sei distinguir o som, realmente a pessoa adequada, nem eu uso distinguir real e realidade. Mas a Fiona dá pressupostos para que o real, o mundo, sabe? Mas ela oferece uma realidade própria ao espaço do poema, à intimidade do poema. É o sentido e o sentimento do mundo no poema. Então, isso que eu fui aprendendo o que ela quer dizer por novas visões do passado. Eles estão historicizados, datados e localizados, como o César Verde, né? Nas nossas ruas, onde descer a tal sociedade. Né? Despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Sabe, com a poesia de Ilha um certo sentimento do mundo. O sentido dado ao mundo implica um modo sensível e inteligente, não digo sentimental.
sabe? Mas é a maneira de pensar o mundo, né, num espaço íntimo, que é a sua criação, deslocando o reverencial, mas não excluindo, colocando numa espécie de espaço radiado. Entendeu, Jorge? Entendeu o que o Jorge ele falou? Agora que eu não disse nada. E agora vamos para a conversa mesmo. Jorge, Vamos. venha conversar conosco. Vamos ver a conversa. Tudo bem. Estamos, então, boa tarde. Estamos muito emocionadas, né, Sofia? Eu queria começar agradecendo muito a Maria e ao Paulo, cadê Paulo? A Maria e ao Paulo por esse convite. Acho que foi um convite muito especial desde a primeira vez que eles me disseram, né, me falaram dessa ideia de nós termos uma conversa com o Jorge, mas também uma conversa com os poetas da vida do Jorge, com os poemas da vida do Jorge. Eu achei isso muito encantador. Muito bem. A gente queria começar, então, eu vou contar a vocês um pouco da proposta, né? A Maria e o Paulo escreveram para o Jorge, pedindo a ele que enviasse os 3 ou 4 poemas da vida dele, para que servissem de mote aqui para a nossa conversa. E aí o que o Jorge fez, eu respondia, né, quando eu recebia a resposta encaminhada, eu respondi, mas o que mais poderia esperar do Jorge, se não isso, não é? Um poema em que estão reunidos, estão em conversa 4 poetas da sua vida, né, Jorge? Então nós vamos tomar o poema realmente como o centro, como o núcleo, né, a estrela irradiadora da nossa conversa, de diferentes maneiras. Eu queria começar lendo e ele vai ficar aqui para que vocês possam relê-lo muitas vezes, né? E que a gente vai passando por toda essa experiência de leitor do Jorge, de escritor do Jorge, né? Ensaísta, professor. Então vamos, chama-se Palavras-Chave, que eu acho que a gente vai ter que conversar também sobre esse título, sobre esse nome, né? Palavras-Chave. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. 2. Vem sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam pilastros. 3. Uma palavra, palavra só, a ergue, poder que vos desfoca genuinamente. Jorge, você gostaria de nos revelar os seus poetas? As suas poetas? Sim, as poetas e o poeta. Né? Embora não esteja aqui nessa seleção, eu gostaria de começar a resposta para chegar a essas palavras-chave, né? Esses versos-chave selecionados, citando, lendo aqui no caso, a primeira estrofe de Nome Lírico, que é o poema que está no final. O verso, né? Uma palavra, a palavra só, a ergue. O outro verso é da Luísa Neto Jorge. Esse virá a seu tempo. Porque foi assim uma coisa que, embora eu trabalhe com a FEMA há muitos anos, e com o Luís de Camões também, sobretudo a épica, mas eu leio esta estrofe, até eu acho que eu sei de cor o poema todo, né? Esta manhã hoje é um nome, nem mesmo o sol a evoca, uma palavra, a palavra sol ergue, não do sol, mas de quem o nomeia, né? Com o nome amanhece clareia. Esta manhã hoje é um nome, é a primeira estrofe de O Nome Lírico, um poema de Barcas Novas, o primeiro livro, digamos o segundo, mas
independente da Fiamma em 1967. Preparando, eu gosto muito que esses tempos se confundam, né? O texto para o Camões da Gilda, como eu digo, né? Relendo a Dona Cleonice, relendo Sobre os Rios, a belíssima leitura que ela faz de Sobre os Rios, não é? Eu encontro estes versos na redondilha de Camões. Ou seja, esta hoje é um nome, a estrofe primeira de O Nome Lírico. Leio em Sobre os Rios de Camões, fazendo o jogo, a continuidade hipotética, mas que a mim sempre fascina. Esta manhã hoje é um nome que os olhos e a luz que ateia o fogo que cá sujeita, não do sol, mas da candeia é sombra daquela ideia que em Deus está mais perfeito. Não é? Eu acho interessantíssimo porque não do sol, mas de quem a nomeia, embora não esteja aqui, é o verso da Fiamma, não é? Não do sol, mas da candeia. Né? Até há uma rima entre, né, um poema publicado em 1595 por Camões e um em 67, no século passado, pela Fiamma. Então, é isso que eu respondia na pergunta que me feita, né? Esse modo de estar fazendo uma relação entre presente, passado e futuro. Né? Uma relação descontínua ou contínua, tensa. No caso, né? O presente traz, o futuro chega ao presente, pela hipótese, não do sol, não há sol, mas quem a nomeia. Nome lírico, que é uma propriedade até do lírico, né? Seu lugar do sujeito, mas como recordação, ou seja, e aí a Fiamma trabalha muito bem, quer dizer, ser subjetivamente a senhora escrita do poema, né? A poeta ou a poetisa, mas não tendo sempre um olho voltado para uma tradição. É aquela que diz, né? A minha existência entre os eternos hoje, né? É o modo de existir em 67, um dado assim, em plena ditadura fascista portuguesa, né? Ainda, não é? De estar junto com o poeta, como Camões. Não do sol, mas da candeia, não do sol, mas de quem? A nomeia, né? Candeia algo externo ao sujeito, quem a nomeia a propriedade do sujeito, mas isso é uma visão interna do mundo, que é o modo de Fiamma trazer o real para a sua realidade poética. Então, grosso modo, é isso, não é? Agora, o que está na pedra são palavras-chave, ou são versos-chave, não é? Até foi interessante que eu tenha entrado com o Camões e a Fiamma nessa interrupção, porque cesse tudo que a luz antiga canta, que o outro uma se levanta, são os versos, né, da proposição dos Lusíadas, não é? Ou seja, qual é a palavra-chave? Bem naquele sentido. Fiamma é autora de Barcas Novas. Fiamma é autora de Novas Visões do Passado, Nova Ocidental. Ou seja, sempre, não me intrigou, mas já me intrigou, qual o sentido de novas para a Fiamma, né? Novo é um olhar que se faz, eu digo inteligente, sabedor, não é? É um olhar que se faz com o repertório. É uma escrita que se faz no presente, mas apontando para uma leitura feita no passado, né? Então, cesse tudo o que a luz antiga canta, que é uma proposta épica que está nos Lusíadas, né? Cantar o novo épico, cantar o novo tempo, e outro valor mais alto se levanta, não é? Então, aqui o valor, ainda com a chegada do épico, né? A cultura portuguesa, né? Mas é um valor que se faz novo, porque Camões aqui já é leitor dos clássicos greco-latinos, né? Leitor de Virgílio, né? Ou seja, o novo valor que se levanta não é novo como ideia, é novo como releitura daquela ideia, como reescrita. E isso que eu acho que é o que está em Barcas Novas, né? Da Fiamma, o primeiro verso, né, do João Zorro, um trovador medieval, em Lisboa, sob o mar, a mandei lavrar Barcas Novas. Ela faz uma releitura, não é? É a primeira estrofe, é Lisboa agora tem suas barcas lavradas de armas, né?
as barcas que correm no Mar Novo, no início das navegações marítimas. Zorro é contemporâneo, as barcarolas do Zorro, não é? Ou seja, as barcas como tema do novo transporte, do novo modo de estar a cultura portuguesa, não é? Ou seja, né? Não lavram terra com ela os homens que levam guerra, né? Ou seja, né? A passagem abrupta, que diz na Cléo, né? Entre a viagem, né? O campo e a cidade podem ficar coisas paralelas, mas eu quero entrar com muita informação paralela. Agora, cesse tudo que a música antiga canta, que eu canto com valor mais alto, mas voltado, e até respeituosamente, culturalmente, para um passado que se inscreve não numa ordem natural, mas numa ordem cultural, que é, e depois a biografia de Camões é até um pouco trágica nesse sentido, né? Porque Camões foi aquele que tentou. A escrita é nova, a leitura dos clássicos greco-latinos é inovadora, mas ele não criou o leitor novo. Né? A famosa 145, nomais, musa nomais, que a lira nova que eu levantei tenho destemperada, não do engenho, mas que vim cantar a gente dura e endurecida, né? A gente dura, ensurdecida, endurecida, me ajuda aí. Ao canto novo, né? Ou seja, isso é muito moderno em Camões. O leitor novo é uma criação da escuta nova ou da escrita nova. Né? Isso é uma modernidade espantosa, né? Eu que sempre, até hoje, me mantenho um leitor apaixonado de Camões. Então é isso. Cesse tudo o que a musa antiga canta, e o outro valor mais alto se alevanta. Agora, desculpem, não é que haja erro, né, de concordância, mas o item 2, né, a estrofe 2, é do Cesário Verde. Né? Ou seja, o novo valor que se alevanta vem sacudindo as ancas opulentas. Seus ombros de varonis recordam de pilastas. Né? Se eu apresento a Fiamma, leitora de Camões, né? Apresento agora Cesário Verde, nesse magnífico sentimento do ocidental, não é? Leitor dos Lusíadas, leitor de Camões. Digo isso sem nenhuma intenção de surpreender. Eu acho que este poema do Cesário é a melhor, ou a maior que seja, leitura dos Lusíadas. O sentimento do ocidental eu considero grande, a mais inovadora, a mais revolucionária leitura e interpretação dos Lusíadas de Camões. Agora, cesse tudo que eu vos que outros que vêm sacudir as ancas opulentas, quem são? Mulheres que seus troncos varonis recordam pilastras. Porque não é que homens não tenham ancas, né? Mas ancas opulentas aqui são de uma personagem extraordinária, que são as varinas, que me levaram a fazer algo que eu faço sempre com muito prazer. Se há uma cesse tudo que o outro valor vem sacudindo, não é? Agora, Cesário, entre outras coisas, esse gesto revolucionário. Se eu aprendi na escola, eu sou da geração que levava listas de femininos e plurais para casa, né? Tinha que fazer decorado na aula seguinte, não é? Eu tenho 80 anos, já nessas últimas. Seus troncos varonis são os troncos das varinas. As varinas, e vale a pena ler a passagem em que o Cesário introduz a sua leitura de Camões, ou seja, o novo valor para Cesário. Por exemplo, estes dois versos, esses versos que aqui estão, por exemplo, nessas estrofes. Vazam, ou seja, o sentimento do ocidental começa assim: nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal soturnidade, a tal melancolia, que a sombra, o bulício tejo, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Esse é um verso extraordinário. Despertar o desejo absurdo de sofrer
Porque Cesário é o primeiro poeta, o primeiro escritor, o primeiro vidente que volta-se contra o mar. O poema é o relato, Cesário, leitor de Baudelaire, ele é um flaneur, ele é um errante, isso é muito interessante, ele vai andando pelas ruas de Lisboa, e andando pelas ruas de Lisboa, quando mais ele adentra as ruas de Lisboa, mais ele se afasta do mar. Isso é extraordinário. É o olhar voltado não contra o mar, mas de costas para o mar. Então, esse modo de estar, eu acho que está exatamente o lugar que se pode ver a modernidade de Cesário, o olho novo. É o olho novo que se levanta. Um olho corajosamente voltado não para o mar, mas sim para a cidade. Eu prefiro essa construção. Não para a cidade, mas sim para a cidade. Não é? E, claro, eu me lembro da Fiamma, quando diz num poema que ela vê os fogos da terra e teme que ver os fogos da terra é escrever sobre os fogos, os lares, as casas. E escrever sobre o que se vê implica a questão posta nos Lusíadas. E o livro? Quem vê o que eu vejo? Né? Tem que ser um trabalho de interlocução, ou seja, até agora eu só falei de intertextualidade. Intertextos, né? Fiamma com Camões e agora Cesário, mas a intertextualidade só existe se houver a interlocução, a troca entre escrita e leitura. Não é? Então, vocês, hoje o Canan disse que eu tinha um método, mas eu discuto do meu método, porque eu interrompo um verso no meio, volta, né? Eu geralmente, e foi sempre assim que eu li, né? Lendo, sem chegar exatamente ao fim da Sofia. Agora sim, sem comerciais, como eu digo, vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso o rio. Isso que eu não gosto, eu quero ter uma. Não tem que ter coisinha nenhuma, tem que respeitar a estrofe e ir embora, não é? Quer dizer, vejam como esse rio aqui é diferente dos Lusíadas, é viscoso. O rio no século XIX é viscoso, é tenebroso. Isso não tem nada a ver com o rio. Bem, nasce desse Mas é pelo corte que você descobre as ligações. Exatamente, pelos cortes, não é? E eu acabei de dizer, eu não venho do livro, eu venho do filme. Eu não venho da biblioteca, eu venho do cinema. E o meu olho é um olho que aprendeu a ler o corte, a ver o corte. Né? Antes de ver a continuidade, eu vi sempre, né, a montagem, não é? Vazam-se os arsenais, as oficinas, reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras, e no cardume negro, hercúleas galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas, que são as vendedoras de peixe. Quem for à Ribeira de Lisboa, quem for à Ribeira do Porto, até hoje vê as varinas. Mas, para mim, as varinas aqui, neste olhar revolucionário novo de Cesário, varina é sinônimo, não, é feminino de varão. As armas dos varões assinalados. Agora eu assinalo as varinas opulentas que me lembram pilastras, que me lembram uma estrutura clássica, né? Que me lembram um mundo feito através de uma ótica, uma visão de mundo clássica, né? É uma adjetivação impressionante, porque estabelece, né, uma relação entre o clássico e o moderno. E hoje se diz com toda clareza, Camões é um clássico. A pergunta que eu fazia aos meus alunos assim que começava a ler os Lusíadas: quem é Camões? Eu tenho várias maneiras de representá-lo. É um clássico, é um renascentista, é um humanista. Ou seja, né? Porque o que é humanista? É aquele que lê os clássicos, que divulga os clássicos, que vive, né,
num mundo, né, que tem esse mundo que tem ancas opulentas que lembram hercúleas, mas galhofeiras. Né? E aqui haveria, correndo com firmeza, assomas marinas. Vêm, sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis. O leitor, diante de um grande autor, tem que ser modesto, humilde. Quem me deu o feminino de varão foi Cesário. Varonis varão. Ele que provoca a correlação semântica, né, entre varão e varina, está nele. Os varões de outrora são as varinas hoje. Eu apenas, com algum traquejo, alguma experiência, né, só de experiências feito, e de muitas vivências também, né, não é? Diz que varão, a partir de Cesário, vou levar para a escola, professoras aqui, quando for ensinar isso, espero que não dê uma lista para não levar para casa. Isso não se faz mais, né? Mas que deu o feminino de varão. Não é varoa, que é uma coisa horrorosa, varoa. Varão varina. É lindo. Aí diz quem foi Cesário, né? Dá uma aula. Sensibiliza as criancinhas para o poético. Porque isso não é poesia, não é poema, isso é o poético. Né? Esse é um lugar extraordinário poético que fala com, né? Fala com a semântica, fala com a fonética, fala com o eco. Então, é isso, não é? E no cardume negro, hercúleas galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas, né? Levantam-se, assomam as varinas. Isso eu acho, vem sacudir as lancas opulentas, seus troncos varonis recordam pilastras e algumas à cabeça embalam nas canastras, né, vendedoras de peixe, canastras, cestas, os filhos que depois naufragam nas tormentas. Ou seja, já é o Cesário já ciente, né, estamos no século XIX, ultimátum, né, toda uma decadência, né, do mar, da outrora. Eu gosto. Há um outro poema de Cesário, que eu não lembro agora, mas ele diz cuspo no mar. Né? Heroísmos, né? Ou seja, escarro, merecem um escarro. Hoje em dia, o poeta corajoso, um grande extraordinário, o poeta da minha vida. Vem sacudir as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam pilastras. Agora, na outra colagem, uma palavra só a ergue. São as ancas opulentas? Então, eu acho que é a musa antiga, não é? Pode ser a musa antiga, epicamente no novo nome. Uma palavra só ergue, na fiamma é amanhã. Né? Esta manhã hoje é um nome. Nem mesmo amanheceu, nem o sol evoca. Quando a gente aprende numa leitura social do texto, numa sociologia da literatura, né, é o não mais, mas o ainda não. O que é muito interessante nesse texto de vocação revolucionária é o futuro já está dito no presente. E o presente e o futuro levam ao passado uma informação nova. Isso é extraordinário. Não é? Porque os filhos que depois, na firma não há propriamente um depois, o que é o ao mesmo tempo. O concomitante é o modo de ler, até seria num discurso, numa oposição radical, por isso meio estúpida, né, entre o discurso da revolução e o discurso da revolta. Educar para a revolução. Toda a revolta joga uma bomba. Né? Pronto. Anos de pedagogia, né, para aprender o discurso da revolução, a linguagem da revolução. É por isso que eu disse naquela entrevista, me obrigaram a vê-la, eu não verei jamais. É meu mal de falar no meio das coisas, eu esqueço o que eu ia dizer. Eu tenho 80 anos. O discurso da revolução é esse exatamente, né, que educa para primeiro dar, não é Lucas que está dando um trabalho sobre isso, né? Educar para a revolução, a pedagogia da revolução. E o discurso da revolta não, né? É um discurso de urgência,
que tem pressa. Agora, então, uma palavra, palavra só. Aqui também acho que varia uma pequena somente só, de sozinha, de somente, né? A ergue. Esse ergue da fiamma é um sinal perfeito do quando mais alto se levanta. Né? Então, eu vou estabelecendo, né, uma relação. Agora, O acionar dos vainos. Não está aqui exatamente o acionar dos vainos, mas o leitor vai se lembrar. vai se levantando, não é? Se estivermos demais, vocês me avisam, Não, tá? não, a própria Tá bom. Então, uma palavra ao sol ergue, na fiamma está não do sol, mas de quem a nomeia, não é? Agora, poder que vos desfoca, dinamite. Eu tenho aqui o livro que eu organizei com o Maurício Marcos, né? Essa bela edição das 7 letras. Essa é a Luísa, esta é a fiamma, nesta belíssima trilogia. Âmago, não é? Mas da Luísa, o verso final da Luísa, poder que vos desfoca, dinamite. Eu vou fazer dar uma rápida informação. A minha carreira acadêmica foi feita através de leituras de mulheres extraordinárias. Eu não tenho informação suficiente, não trabalho no viés da leitura feminista, do feminismo, ou seja, mas eu me considero um leitor de grandes mulheres escritoras. Fiamma Brandão, Maria Teresa Horta, Luísa Neto Jorge, Maria Velho da Costa e havia outras. Maria Gabriela do Sol, desculpe, Max, que hoje me ensinou de novo lençol. Então, essa palavra poderosa que vos desfoca, dinamite, na versão que vocês têm, tá? Eu corrigi esta versão, porque essa versão já bota o rabo com o gato de fora. Antes que diga Dina, não, antes, como é o verso? Antes que diga amém. Antes que diga amém, a qual me vejo, que nem um breve engano posso ter. Ah, olha só. Esse verso, esse soneto é de Camões, a minha de Dinanani, né? A tal amada oriental de Camões, né? Dizem nas línguas que ele deixou que se afogasse na sua os Lusíadas, não é? Mas a verdade, isso não é uma verdade histórica, mas ele salvou. Isso sabe. Singra Camões do Sul, salvando um livranado. Sabe, Camões, de fato, sofreu um naufrágio na foz do rio Mekong, hoje no Vietnã. Isso é muito interessante. Agora, esses detalhes assim, parecem bem, de repente, são muito importantes. Camões esteve no Vietnã. Camões sofreu um acidente, um naufrágio verdadeiro histórico. Que o naufrágio da 145, é o mais espantoso, a mais espantosa imagem do naufrágio de um projeto prático. Agora, Camões salvou a nado, que não pode ser verdade, mas salvou, com uma das mãos, nadava com a outra, né? Mas Camões foi bobo, né? Camões desde o princípio. Numa mão a pena, noutra a lança. Ou seja, Camões sempre aprendeu a lidar com as duas mãos. O que impede que ele tenha se salvado com uma mão ou levado pelos cruzeiros? Porque isso é um verso famoso dele, né? Botou o poema na boca. Mas ele tem esses versos, sabe? Né? Uma mão é pena e outra lança. Numa mão é pena, outra mão é dinamite. Mas nas duas mãos, lá, a dinamite está na foz do Rio Mekong, não é? O dinamite é oriental. O naufrágio foi no Oriente, não é? Então a conversa já vai longa, mas na hora de você dar uma, né? Uma palavra só é. Poder que vos esfoca, dinamite, está nesta poeta extraordinária chamada Luísa Neto Jorge, que em 1969
publica um livro de poemas que vem ao encontro do que se faz, do que está da conversa aqui, não é? Se chama 19 Recantos. Um livro que eu acho, desde o título, inovador, revolucionário. São 19 recantos em que ela recanta os 10 cantos dos Lusíadas. Recantar 10 em 19 e não em 20 significa. Essa senhora já disse. Se eu disser que é uma mulher, uma varina à sua maneira, significa mais ainda. Né? É o lugar do menos, da língua menor, de Kafka, de outros grandes. Falar numa língua menor significa chamar a atenção para o que há de errante, não é? Ou de fissura, ou de erro, ou de lugar incômodo nessa língua, recantar provocatoriamente os 10 cantos dos Lusíadas, quer dizer, que lhe falta um lugar. Um lugar que Cesário assinala nas rainhas. Ele vê a mulher, isso é muito interessante. Cesário vê a mulher que há nos Lusíadas, que fazem, no texto que eu tenho, o lugar não assinalado na história. Quem são as mulheres não assinaladas? O velho Recheiro da mulher, mas está o velho. Ela está Inês, está Tareja, a mãe, e está Leonor, não é? Bem, são mulheres, né, corpos assassinados, né? Ou seja, corpos sem assinatura na história. Então, eu acho interessante isso, né? É a Luísa lendo Cesário através de Camões. E, ou seja, 19 recantos, publicado em 69, tem recanto 1, tem recanto e vai até ao recanto 19. Mas o recanto 1 é a proposição. Sabemos que os Lusíadas, né, são divididos em proposição, dedicatória, invocação, né, dedicatória e narração. Então eu vou ler para vocês, eu vou ler 5 comerciais. O recanto 1, que é a proposição. Contorno-vos. Socorre-se a terra de mim para vos contornar. Enquanto se gastam montanhas e a beleza se define como um sapato na relva e a bondade é um mar em contraluz, vosso contorno vence o meu poder, poder que vos desfoca. Dinamite. Eu não sei, quando chega nesse pedaço da aula, qual a relação que eu posso fazer entre dinamite e dinamite? Eu acho que se Camões nos deixa, não é, no século XVI, esse dina, que tem toda a impressão de força, de energia, né, sem mene, eu acho que ele dá o direito, aqui, eu reivindico, de esse poder que vos desfoca naquela dinamite partida, não salvada por Camões, ficar dito, após completado, num dinamite que dá a esta mulher um corpo, né? Diria a Tatiana Pequeno, estive aqui de manhã, que dá a essa mulher um lugar bombista, um lugar terrorista, ou seja, um lugar inovador, um lugar revolucionário. Eu fui claro? Eu fui convincente? Porque agora é que Laura acho que... eu acho que está bem, tá? Agora, a dinamite partida também é um nome lírico, não é? Quando se parte a palavra, o poema chama atenção para isso, é um nome. Uhum. Que depois deriva em dinamite, por exemplo. Quer dizer, você me provoca. Você está aqui para isso, né? Olha, repara que coisa interessante, Mônica. Mônica, eu gosto da aula assim, entende? Eu vou ler dos nomes. Que é um poema publicado pela Fiamma no último livro, As Fábulas, de 2002. Não, 22. Não, 2002.
Fiamma morre em 2007. Não me peçam datas, tá? Não vou agora aos 80 anos. Eu vou usar minha irmã Sueli, essa bengala, eu não vou fazer dela uso e abuso. Eu também derramo água durante as aulas. Dos nomes. Nomeamos os nomes e nunca as criaturas ou as coisas. Elas recebem apenas o eco. Todavia, tornam-se únicas e são vistas no seu próprio tom. É um poema extraordinário que vai ao encontro, né, da sua pergunta, porque é interessante que este poema, o nome lírico, está numa sessão, a última sessão de Barcas Novas de 67, não é? E o poema se chama Nome Lírico. Né? Não é o nome lírico, né, como um modo, né, de um gênero ou modo, estilo que seja, né? Mas é nome lírico. O nome lírico pode ser exatamente, né, este nome que, através da minha subjetividade, eu quebro, né, eu ecoo, né, e faço dele um nome único no seu próprio tempo. Né? Ou seja, o nome lírico, sendo criado por mim, a essa maneira, ou aqui eu faço dessa maneira, vira, né, um nome quebrado. Eu respondi. Né? Mas muito mais. O Jorge sempre responde mais do que responde. Eu faço essa pergunta porque eu sempre fui muito severo comigo. Não é? Daquele equinho, sabe? Tá bom. Mas a gente, nosso objetivo, João, quando a gente leu o poema e o momento que a gente conversou, a gente queria que as pessoas pudessem ter a experiência de ver esse pensamento aqui ao vivo, né, em ação. E foi o que a gente acabou de ter. Porque A gente pensa nos poemas, mas foi ele que fez. a gente trouxe tudo preparado com os poemas, que era para, né, fazer uma espécie de glosa, né, do mote lançado aqui pelo Jorge, mas ele mesmo já fez isso. Ou seja, são os poetas da minha vida, né? São os poetas com os quais eu fiz toda a minha carreira. A minha tese sobre poesia 61, né? Fiamma e a Luísa são poetas 61, né? Quando pleiteio uma bolsa para Portugal em 72, o meu interesse já era Fiamma. Eu conheço a Fiamma, eu acho muito interessante essa informação, no livro de literatura brasileira, que é Literatura Portuguesa em Curso, organizada pela professora Dirce Riedel, que vem na esteira do sucesso Poesia Brasileira em Curso. E neste livro, a dona Dirce, com a Bia Rezende, aqui nossa colega Rezende está, o Renato Cordeiro Gomes, de saudosíssima memória, e a Nilza Leal Silva, escrevem Literatura Portuguesa em Curso. E lá eu encontro fascinado poemas de Barcas Novas. Inclusive este, Inês de Manto, Sebastião Rey. O que é isso? Isso é novo. Isso é novo. Quando, felizmente, ainda havia, infelizmente não há mais, a livraria Camões, no Largo da Carioca, houve, não sei como, exemplares, de Barcas Novas, edição que eu tenho, de 67. E Vilmareias, um gesto extraordinário. Vilmareias comprou vários. Vilmareias, uma professora atualmente brasileira e na USP, mas foi daqui, na Unicamp, não é? Eu sempre associo ela ao nosso Unicamp e também ao Unicamp. Né? Conclusão, a Jorge não fale no meio, que você se perde. E a Vilma distribuiu. Eu era muito amigo da Vilma naquela época e recebi dela, Vilmareias, um exemplar de Barcas Novas. Que a primeira decisão, eu em 72, embarco para Lisboa. Sim, a informação mais importante é esta. E a ideia é fazer uma pesquisa sobre Cesário Verde. E desaconselhar, não pare com isso, não faça isso. Porque a minha ideia, eu disse tudo ao contrário. A minha ideia é uma pesquisa sobre Fiamma Aspas Brandão. Está corrigida a falha? Não faça isso.
pleitear em 72 uma bolsa de estudos para um autor contemporâneo em pleno Estado Novo, em pleno saladarismo, você não receberá. Até porque em Portugal não se estuda nem na universidade autor vivo, autor novo. E me aconselharam eu me aconselhei. Eu já tinha dado umas aulas do Cesário, e este livro aqui que eu trago, todo amarelado, me acompanha desde 1970. Já tinha dado um curso sobre Cesário. Falei, Cesário. Então, foi aí que eu viajei para Portugal, conheci a Fiamma, aí depois tem uma história muito bonita, paralela a esta. Sim, então esses autores, então o que eu procuro, quando me pediram os poemas, né, procurei fazer uma mini biografia da minha carreira até hoje, não é? Eu comecei dando curso Lessa de Queiroz, que foi uma maneira de entrar a dar aula com o professor da PUC, a Amélia Lacombe, depois também quis me formar. Não é arrogância, é brincadeira que ele tem que ter um pouco de cuidado. Mas eu não era formado em literatura de língua portuguesa. Não era. Porque nos meus 4 anos de graduação, não fiz nenhum curso de poesia americanos. Então, eu passei na antiga filosofia, a Maloca, ali na Chile, hoje aquele banco social, né? Eu passei um semestre no porão, pesquisando os livros do professor Thierry Martins Moreira, que era do catedrático de portuguesa. Estudei, selecionei alguns poemas, montei uma antologia e dei um curso de poesia africanas aqui nos anos 70, 71, ou seja, antes de viajar para Portugal. Foi no primeiro semestre de 72. Então, esses autores me deram, né? É aquele lugar, acho que foi o Matt ou o Leonel que me lembrou. Ele sempre gostava de me apresentar, sobretudo na época de greve, né? Eu sou Jorge da Silveira, professor brasileiro de literatura brasileira. Portuguesa. E até hoje sou professor brasileiro de literatura portuguesa. Mas essas palavras-chave, elas são não só uma espécie de mini bibliografia, como você disse, mas também uma arte poética, né? E eu acho que é também uma arte poética sua, porque quando a gente estava lendo isso e pensando, tem a relação com a tradição, Camões se apresentando como um poeta da modernidade no sentido histórico, né? A modernidade do século XVI, um poeta moderno que, não da modernidade baudelairiana, mas da modernidade nesse sentido, no tempo das navegações, de um novo mundo em que o poeta não tem o seu lugar garantido, né? No começo ele tem começa a autoconfiança total e depois ele naufraga o poema, como diz o Jorge, né? Ele corta a língua e naufraga. Corta a língua e naufraga, faz o poema naufragar. É um corte na língua. Que a língua é triste. Exatamente. A musa ensinou. E cortar a língua para Camões, repararam? Mas essa é Quer tomar logo a palavra? Isso é um lado meio indelicado, hein? Eu hoje vou aproveitar para dizer coisinhas. Sim. Eu tenho, às vezes, esse comportamento um pouco indelicado com o aluno, com quem fala comigo. Eu hoje não. Continua você. Não criei uma situação. Não, jamais. Não, mas enfim, tem essa relação do poeta novo, né, de se referindo à musa antiga, e ele termina também com a explosão, com a dinamite, né? Então, como se tivesse essa relação com o passado, em diversos momentos, do início ao fim, mas o próprio Jorge começou aqui a fala dizendo uma relação respeitosa e etc. com o passado. E eu fiquei pensando também, tem muito feminino, porque tem a musa, tem as marinas e tem as poetas mulheres. Você falou sobre isso também, né? Nesse recorte você fez
é uma espécie de súmula da poética de Jorge Fernandes da Silveira, esses versos que ele selecionou e colocou aqui. A gente poderia, né, desenvolver isso muito. E acho também que a gente teve aqui uma demonstração daquilo que o Renan conseguiu descrever tão bem hoje de manhã, que é o seu método de ler não exatamente a intertextualidade, embora, obviamente, no caso do Sentimento Ocidental com os Lusíadas, ou 19 Recantos com os Lusíadas, se trate de intertextualidade, mas é também quase que o invisível daquelas ligações, um infrassom que você captura de alguma forma, como a gente viu aí no caso da Varina ser o melhor feminino possível de Varão. Mas esses alunos não iam passar no Enem, Jorge. Eles não iam conseguir fazer as provas. Vamos trazer a reprovação. Mas enfim, mas eu estava pensando também, Jorge, que nesses dois, quer dizer, o Jorge tem uma obra, né, publicada, bastante vasta, variada, importante, mas eu escolhi aqui 2 volumes publicados por ele, que são o seu memorial, a vaga, né, se candidatou à vaga de professor titular no FRJ, mas há uns 30 anos, 1994, né? E um livro que eu não sei como definir, Memórias e Observações, chamado O Comedor de Salamanca, que ele escreveu durante um período que esteve na Universidade de Salamanca, e a partir do refeitório, que em espanhol se diz comedor, ele escreveu O Comedor de Salamanca. Exatamente, é ele mesmo também, o refeitório. E como observou no lançamento do livro Marlene de Castro, ele é o comedor de Salamanca. Mas uma coisa que Também também... mais Drumondiana, que a Marlene da sempre ficou todo orgulhoso. Isso, pois é, justamente queria puxar esse fio para isso também. O memorial de Jorge Fernandes da Silveira, Poor Boy from Niterói, nem sei como se pronuncia assim. É Niterói. Nicterói, né? Nicterói é a maneira antiga, agora só escrevo assim. Ele tem um prefácio de Cleonice Bravanelli e um pós-fácio de Margarida Alves Ferreira. E o Comedor de Salamanca tem o prefácio de Marlene de Castro Correia. Então, Jorge Fernandes da Silveira se fez acompanhar de suas mestras, professoras. Beleza, Sofia. Não é? É também a sua relação com quem te formou, com a sua formação. Por isso que eu fiquei considerando que isso aqui era também uma arte poética. Né? Estou muito comovido porque realmente foram as minhas mestras, são as minhas mestras, Dona Cléo, Margarida e Marlene. E também eu acrescentaria a Luísa Duarte de Holanda, nesse gesto de buscar escrever sobre autores contemporâneos. De certa maneira, como se você tivesse levado a iniciativa dela de escrever sobre poetas vivos, organizar aquelas antologias, etc., para a poesia portuguesa, como você estudou a poesia 61, que era uma coisa que não era estudada, né? Justamente. E aí, eu queria dar uma parabéns para a Luísa Duarte de Holanda, com quem eu fiz cursos inesquecíveis na minha graduação. Sobretudo sobre literatura e cinema. Foram para mim reveladores. De você mesmo, né? Já que o cinema foi a sua primeira... Cinema foi a minha escola. Cinema andaram, não é, Sueli? É. Minha irmã também ia comigo. Sueli está aqui também, nesse livro. Sim, tem a minha historinha, depois eu conto. E aí, não sei se você quer falar um pouco sobre isso, mas eu fiquei pensando assim, o que é que você considera que você traz das suas mestras e o que é que onde você se vê nos trabalhos que foram apresentados essa manhã, nos trabalhos que estão aqui dos seus discípulos, vamos dizer assim, e talvez, assim, que valores da sua prática, da sua leitura, do seu trabalho você quer para os próximos 80 anos? Eu posso só abrir uma palavrinha aqui também? Quando o Jorge falou das musas, eu achei que, no início, né, antes eu achei que ia falar das mestras, exatamente quando você falou que o Jorge também, como eu, valoriza muito, né? Que eu estou aqui como ex-aluna dele, devedora de toda essa admiração. E nesse rol, eu te pergunto, acrescento, se é possível, como ficaria Cecília Meirelles, de quem você sempre me falou muito bem? Só botando uma brasileira. As mestras são todas brasileiras. As mestras, professoras, são todas brasileiras também. Mas eu falei em relação às poetas, né? Sim.
as mestras, não é? Olha, eu vou começar pela Heloísa, porque eu exerço o magistério, o modo, meu método, se houver, diria que é inteiramente diferente do da Heloísa. Né? Heloísa foi uma professora que tinha um movimento em sala de aula, um modo de sair em sala de aula, que teve um dinamismo, que eu nunca tive. Até, eu acho que essa apresentação aqui, não é? Por isso dava uma aula bem acabada, uma aula interessantíssima, né? Mas era uma aula, não é nesse meio fim, foi para ser uma aula medíocre, mas era uma aula que tinha uma invenção, uma criação muito grande, agora um rigor com o tempo, sabe? Com o exíguo, não é com a escassez, nem com o rápido, é com o breve. E, sabe, isso que me fascinava muito. Heloísa que dizia coisas do tipo, desconfiem sempre de mim, sabe? Dava uma aula sempre muito bem-humorada. Então, se eu colocasse assim, vou citar a Fiamma que não está aqui, gostaria de citar lendo. A Fiamma tem um poema chamado Atendo, não é? Que ela diz algo que eu acho muito fundamental. A comparação não é o movimento principal ou essencial, mas sim a posição de uma coisa lado a lado, face a face. Se eu, ao dizer o que disse sobre Heloísa, o método, o modo de estar em sala de aula, sabe? E quanto a Heloísa, eu fiz vários cursos com ela. Eu me formei em brasileira com Heloísa. Eu não me achava aqui. Eu sempre, atrás dos cursos de romance, a Heloísa deu curso de cinema, curso de poesia, e o primeiro curso foi uma antologia do Manuel Bandeira sobre a poesia brasileira, e o curso da Heloísa foi uma leitura daquela antologia. Eu fiquei fascinado. Né? E ela deu aquela antologia no curso de um semestre. Marlene, grosso modo, é uma professora na qual eu não me espelho, mas eu ponho lado a lado. Algo mais dramático, algo mais intenso, algo mais de pegar um poema e querer devorá-lo. Nunca desse movimento, né, Heloísa? E o poema, brilhantemente, sabe? Eu não. Né? Alguém disse isso em algum lugar, né? Ficou numa estrofe. A Maria pode confirmar ou não. Nós temos um curso na pós-graduação, foi um poema da Fiamma. Poema enorme, mas, grosso modo, foi um poema só. Então, quer dizer, da minha mestra Heloísa, eu trago esse meio à vontade, né? Que aqui, porque eu dou muita vontade também. Eu não dormi direito. Mas aqui eu estou me sentindo muito bem, porque nós estamos bem. Eu estou bem com vocês. Né? Estou bem com vocês duas, minhas colegas, amigas, queridas. E da Marlene é isso. E tanto que a Marlene esteve, não vou entrar em detalhes, a Marlene esteve na minha tese, a Marlene esteve na minha herência, a Marlene é minha madrinha, né? Não havia exclusão de Heloísa, mas havia, não uma comparação, uma descomparação, mas havia, né, face a face. Face a face, eu sou um professor que diria que tem um modo de estar com o aluno em sala de aula, a maneira de, não é que seja Marlene de Castro Correia, não é? E é bom, sabe, nessa hora da memória, eu vou trazer, não estava no programa, mas uma professora que eu não estou comparando com Heloísa Buarque de Holanda, era a Célia Terezinha de Oliveira, que era uma extraordinária professora de língua portuguesa, que dava uma aula maravilhosa, sabe? Num tempo, numa brevidade que acabava antes do tempo. Mas estávamos todos plenamente, sabe? Tivemos uma aula, tivemos uma grande aula. Bem, Dona Cléo, eu já chorei tanto de manhã. Vocês perderam o choro, não é? Dona Cléo é a mestra. Dona Cléo, eu tenho assim, o prazer de dizer que eu vejo, né, através de uma
de um roubo, né, que eu faço, né, de uma expressão, de uma imagem de Vernon Lopes, né, sobre o contestável Nuno Álvares, né, eu digo, Clara em sua geração. Dona Cléo tem uma claridade em sua geração. É bom não se esquecer que Dona Cléo é mulher, era mulher. Foi uma professora, né, numa faculdade de letras que só tinha homens como antigos titulares ou mesmo catedráticos. O professor Antônio Coutinho, o professor Eduardo Portela, o professor Sérgio Martins Moreira, professor Eduardo pode me ajudar? Celso Cunha, claro, né? Então, isso foi, e não chegou a ser catedrática naquele tempo. Mas isso são detalhes que agora não importam. Mas então, Dona Cléo, eu tive as aulas de literatura portuguesa, que me interessavam sempre, desde sempre, e Dona Cléo, eu tive o rigor da análise, sabe? A seriedade, sabe? A imagem de uma criatura que tinha no magistério uma espécie ainda viva de vocação, digo ainda viva hoje, sabe? E a maneira com que ela nos tratava, com elegância. Isso tudo, Dona Cléo era uma professora, vocês não imaginam, eu já fui muito gago. O que mais me fascinava na Dona Cléo, a dicção, a clareza da voz, a beleza da leitura. Tinha pavor de ler diante de Dona Cléo. Né, Júlia? Gaguejar, ler mal, ficar nervoso, não é? Beber água, porque a saliva faltava. Então, mas isso, em nenhum momento eu vi Dona Cléo com uma imagem da opressão, da reprovação. Não. Dona Cléo me acolheu, Dona Cléo me respeitou, e Dona Cléo me chamava de Jorgito no final, me chamava de caçula, me tratou como um filho, sabe? Então, é difícil dar uma resposta aqui que é completa. Lado a lado, Dona Cléo é o terceiro termo. Eu adoro o terceiro termo. Dona Cléo é o terceiro termo, né? Entre Marlene e Heloísa. A brevidade lúcida, tá? E a severidade também lúcida, mas bem translúcida. E Dona Cléo, né, é o lugar que equilibrava, o lugar do concerto, né? O lugar que eu vou entrar perigosamente, vocês não me levaram para lá, ainda bem, já está acabando, não está? Que não vão me levar, que é, né, aproveito até a presença aqui do Lucas Laurentino, que é me orientando, está fazendo uma tese muito interessante, está concluída, né, a maneira portuguesa. Português nunca elogia, né? O elogio mais comum é muito interessante. Seu livro é muito interessante. Sua aula foi muito interessante. Considere-se elogiadíssimo por um português, não é, João? Eu comprometo todo mundo quando falo. Onde é que eu estava? Ah, tá. Mas é verdade, eu esqueci. E agora, o esquecimento na idade me dá assim, um outro estado de atenção. Esse tipo, sabe, de bifurcação do gaguinho também, esse tipo é o meu método. Eu sempre dei aula assim. Mas eu até pensei, vou estar lá na pós-graduação, eu estou me esquecendo com muita frequência dos nomes. Ah, é normal. Não sei se é bem, não sei se é normal. Né? Tem alguma coisa que está meio, digamos, anormal. Mas eu alucinada entre o primeiro termo do modernismo português, que é o fingimento radical, e o segundo termo, que não é radicalmente contra, mas leva em consideração, põe em questão o primeiro termo, que é o fingimento.
há duas poéticas-chave do fingimento. No modernismo português. O fingimento pessoano, o poeta é um fingidor, não é? E o testemunho seniano, que é a poética do testemunho. Sento minha mesa, onde estão os trabalhos e os dias, que são trabalhos coletivos. Depois você pode me perguntar ao Lucas, ele está aí, né? Dá uma resposta melhor do que eu. Mas eu talvez colocasse, não vou colocar Marlene no fingimento, no testemunho, mas em alguma coisa que, se essa é a minha poética, essa é a minha poética que preenche, mas que leu com atenção a fissura. Aqui vai ter um verso que eu adoro. É um verso mesmo, é a leitura de um poema chamado Hora Obscura, que é uma leitura que ela faz do Pessoa. Por mais... Você pode ir falando comigo, Gabriel? Por mais que eu decalque... Por mais que eu decalque nas minhas páginas os poemas de Fernando Pessoa, eu digo na fissura do verso uma outra coisa. Uma outra coisa. Por mais que eu decalque as páginas, quer dizer, como leitora, nem como escritora, por mais que eu decalque as páginas de Fernando Pessoa, eu digo, numa fissura do verso, numa quebra, numa cesura, numa quebra, uma outra coisa. Que o jogo muito rafiana. A outra coisa é o fingimento. A poética da alteridade é do fingimento. Não é? Então, dizer uma outra coisa faz parte da alteridade própria do outro, segundo a poética, do fingimento pessoana, mas também vai fazer parte de um testemunho de uma outra pessoa que é ela própria, eu digo, uma outra coisa. Então é muito interessante essa alteridade outra, levando para um sujeito que tem nome, que é mais padrão. Ou seja, é um lugar, né, que fica, não é nem fingimento, nem testemunho. É o terceiro termo que eu chamo, e aí teria exemplo, João trouxe, a poética do júbilo. Eu acho que aqui, esta linha poética é uma poética jubilosa. Não são coisas disparatadas. Eu não posso dizer eu mesmo me condenar ou não. Tem um verso no Pessoa da Mensagem, no Dom Sebastião, que eu acho fantástico. Esperai. Cair no areal. Cair no intervalo. Cair no intervalo. Aqui a Luísa cai no intervalo. Aliás, eu mantive o intervalo. Porque no poema da Luísa, o verso não tem as reticências. Mas eu aprendo, e até isso foi até inconsciente, a cair no intervalo. Não vou além disso. Eu estou pensando em um texto sobre isso. Já tem vários ensaios. Entre a poética do fingimento pessoana, capital, extraordinário, do modo de ser novo, é a arca nova, né? É a barca nova, pessoana, há outro modo de ser novo, à maneira de Joyce, não é? E acho que há também uma maneira entre os dois, a maneira de Fiamma, de preencher intervalos, de preencher vazios. Não necessariamente com uma poética, não é dizer que a poética do testemunho segundo cena corrija, mas vai de encontro de alguma maneira. Tensionar. Palavra da moda, né? Não há mais dialética. Tensão. Tensiona a divisão entre fingimento e testemunho. E testemunho, que atenção, que não é o testemunho proposto pelo contemporaníssimo modo de estar na linguagem e na escrita contemporânea de Pessoa, e de cena, sobretudo, o neorrealismo. Isso eu acho muito interessante. E na minha poética do testemunho, não, mas na minha poética do júbilo, haveria um poeta, que era um poeta, dado biográfico,
Fiamma não publicava um livro que fosse famoso sem que um poeta português o lesse. Tem nome desse poeta. Carlos de Oliveira. Carlos de Oliveira criticava, era dizer, o mestre Carlos de Oliveira. E qual é o autor que pode me salvar nesta onda perigosa entre fingimento e testemunho? É Carlos de Oliveira. É neorrealista, mas não é. Há alguma coisa nele que avança que fica com o pé fincado no fingimento, não é? Que o Lucas podia dizer para mim aquela citação do Senna que você tem extraordinária sobre fingimento lembra? Testemunho é uma forma de educação do homem. O fingimento é uma forma de educar-se a si mesmo e o outro, fingimento. O testemunho é uma forma de modificar, de transformar. Né? A pedagogia da transformação, não o ensinamento de uma autoridade como um valor novo. O valor é tão velho quanto este, o valor tão comum. Aí vai implicar uma série de coisas. Né? Então, grosso modo, Dona Cléo, ela me perdoe, né? Ela me correspondeu um pouco, sabe, a esse modo de estar no judeu. Cecília, você quer responder a Clarice? A Cecília, bem, a Cecília me leva ao Liceu de Nilo Peçanha, onde fiz, na época em que os colégios públicos eram extraordinários. Eu me formei no ginásio, no meu tempo, no Liceu de Nilo Peçanha em Niterói, e fiz clássico, né? Eu perdi 2 vezes o ano, perdi uma vez o ano de matemática, e eu fui a segunda vez repetente, a segunda época quase que perco a minha vaga no colégio público, repetente 2 vezes não. E fiz clássico. E no clássico eu conheci a professora da minha vida, que foi Edila Vasconcelos da Rocha. Não tenho que prestar essa homenagem. E chegou a falar essa é a homenagem a Dona Diva Rocha. Dona Diva, que dava aulas de português, não, dava aulas de literatura. Ela foi a minha primeira grande professora de literatura, e com ela eu aprendi a ler Cecília Meirelles. E eu estou entrando assim em detalhe, até pensar e eu fiz análise durante alguns anos, análise freudiana, com uma analista que me disse, anos depois, acabada a análise, que eu pintei logo para ela como mais um órfão de Cecília Meirelles, mais um órfão de leitor de Cecília. Ou seja, eu levava Cecília Meirelles para a sessão, levei em várias sessões. Eu achei o livro que você viu a Monique, Cecília Meirelles. De vários, não é? Não é isso. É isso. Cecília Meirelles é a poeta da minha vida, não é? Eu leio, se sabia, Cecília Meirelles de cor. Cecília Meirelles que sofre na literatura brasileira do modernismo, né? Uma desconsideração, às vezes uma desqualificação, não é? A portuguesa, que era maneira de ofendê-la, a portuguesa. E eu estou fazendo um trabalho, eu desenvolvo, eu publico poemas da Fiamma que me revelam uma leitura da Cecília. Não interessa saber se a Fiamma leu ou não Cecília. Aquele poema, aquela imagem, aquele imaginário, para mim, é siciliano. Vai um repertório, né, da natureza, do tempo, né, da nuvem. É isso, Clarice?
Jorge. Obrigada pela conversa de hoje. Muito obrigada. Vamos agora a um café, não é, Maria? E depois 5 minutinhos. mais umas 5 minutos. 10 minutinhos. A gente tá formando? Tem uma mesa. Tem mais Só uma duas mesa. pessoas. Agradecer Maria, Val, Mônica, né? Pra gente poder ter esse dia aqui de homenagem com o Jorge, dando essa aula magna. Nossa, a gente pensou nisso sem não podia imaginar que seria essa maravilha. Assim, obrigada. Vocês também tinha ficado gravado. Sim, eu gravei aqui e gravou ali. Não, e toda essa discussão do tempo, da beleza do tempo, eu acho que eu sou um pouco essa encarnação, né? Porque você viveu muito do futuro que eu estou fazendo. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Eu insisto com vocês, ainda bem que vocês